Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Estamos adentrando no capítulo 2 dessa epístola tão preciosa e hoje nós queremos dar sequência à nossa série de mensagens da palavra de Deus. Capítulo 2, hoje nós faremos a leitura dos versos 1, 2 e 3 somente. Primeira de Pedro, capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Até aqui a leitura do texto. Curvemos a nossa fronte, vamos orar pedindo iluminação do Espírito de Deus. Senhor, nós lhe pedimos nesse momento, ó Pai, de exposição bíblica, que o Senhor, mediante o Teu Espírito, opere no coração, na mente de cada um aqui presente nessa manhã, trazendo iluminação, ó Pai, para que possamos compreender a Tua vontade e vivermos para a glória do Senhor nesse mundo. Em nome do Senhor Jesus é que eu lhe peço. Amém. Muito bem, queridos, estamos dando sequência na nossa série de mensagens aqui em Pedro. Nessa manhã, nós queremos tratar a respeito do crescimento cristão e do meio mais eficaz que há para a igreja crescer, que Deus deixou aqui nesse mundo para o crescimento do povo de Deus. Pedro, nós precisamos recordar aqui que ele havia endereçado essa carta a esses cristãos, a que ele chama no capítulo 1, versos 1 e 2, de eleitos e forasteiros que viviam nessas 5 províncias romanas da Ásia Menor, debaixo do governo do imperador romano. E ele escreve a esses cristãos que viviam espalhados, ele chama da dispersão ou diáspora, com o propósito de encorajá-los, de confortá-los e de também orientá-los em meio às perseguições, provações e sofrimentos que eles estavam enfrentando por causa da fé. E Pedro iniciou a sua carta descrevendo, nós temos estudado até todo o capítulo 1, essa graciosa salvação que Deus havia concedido a eles desde os tempos eternos. Ele diz aí que Deus, segundo a sua muita misericórdia, havia os regenerado, no capítulo 1, verso 3, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, eles que agora são guardados pelo poder de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, e que, a quem eles não havendo visto, eles amavam, e mesmo não vendo agora, eles poderiam exultar com uma alegria indizível e cheia de glória, mesmo que num momento de breve tempo, Pedro chama de tribulação e perseguição. Por conta dessa salvação, esses cristãos poderiam exultar com essa alegria indizível. E salvação essa, que esta salvação, ele diz a respeito dos sofrimentos, tanto dos sofrimentos quanto das glórias que haveriam de seguir esses sofrimentos. Pedro diz que essa salvação ela foi anunciada pelos profetas no Antigo Testamento, pelo Espírito Santo que agia neles, e que pelo mesmo Espírito agora operava no Novo Testamento, por meio dos pregadores do Evangelho. Esta salvação então foi pregada a essas províncias. O que Pedro estava dizendo é que o Espírito Santo estava no Antigo Testamento, anunciando e pré-anunciando esta salvação, e que é o mesmo Espírito Santo que estava no Novo Testamento, operando através dos apóstolos e dos pregadores do Evangelho, que foi o meio pelo qual eles foram alcançados, está no capítulo 1, verso 12, essa mensagem que foi pregada. E Pedro diz, essa salvação é tão graciosa que não somente os profetas do Antigo Testamento pelo Espírito que estava neles, indagavam
e investigavam, mas os próprios anjos anelavam perscrutar, compreender mais. E Pedro começou então, verso 13, uma série de exortações, que são aplicações práticas com base nessa graciosa salvação. Ele inicia dizendo, portanto, ou por isso, porque Deus vos salvou. A primeira exortação dele, ou aplicação dessa salvação, é que vocês sejam santos, dos versos 13 a 21. Sejam santos, a razão que ele dá é porque o Deus que vos chamou é santo. A segunda exortação está dos versos 22 a 25, que foi a última exposição. Amem uns aos outros. É o amor fraternal, porque vocês foram purificados pela obediência à verdade, verso 22, e porque vocês foram regenerados, no verso 23. E aqui, Pedro, ele vai pegar todo um gancho, a partir no capítulo 2 aqui, que nós conseguiremos observar. Veja aí, no capítulo 2, Pedro começa a terceira exortação prática com base nessa graciosa salvação. Então, primeiro, vocês devem ser santos porque o Deus que vos chamou é santo. Segundo, amem uns aos outros, porque vocês foram regenerados, e esta regeneração foi operada em vocês, não mediante semente corruptível, mas mediante uma semente incorruptível, pela palavra de Deus. Vocês foram regenerados pela palavra de Deus, e este é o foco do capítulo 2. Desejem ardentemente essa palavra, pela qual vocês foram regenerados, e por meio da qual vocês haverão de crescer. É através dessa palavra que vocês vão crescer espiritualmente. Tá? Esse é o ponto do apóstolo Pedro nessa manhã. Ok? Então, vamos ver a estrutura. A estrutura é simples dela aqui. No verso 1 do capítulo 2, Pedro ele vai encorajar os seus leitores a se despojarem do antigo estilo de vida, pecaminoso, que ele chama do tempo da ignorância, no capítulo 1. Depois, dos versos 2 e 3, Pedro exorta-os a desejarem ardentemente a palavra de Deus, que expressassem a sua necessidade por esse alimento espiritual, de modo que eles possam crescer por meio dele. Está claro, não está? A sequência da mente de Pedro, né? Vocês foram salvos mediante a ressurreição de Cristo, portanto sejam santos. Segundo, amem uns aos outros. Terceiro, cresçam espiritualmente por meio da palavra. Desejem ardentemente a palavra de Deus, por meio da qual vem o crescimento. A terceira exortação de Pedro. Meus irmãos, parece ser uma necessidade constante no decorrer da história da igreja, de que os cristãos eles sejam chamados, exortados a perceberem a importância, ou que a vontade de Deus para o seu povo é que o povo de fato abandone a antiga vida, abandone as antigas práticas mundanas do tempo da ignorância, e a partir da luz do Evangelho nos voltemos totalmente para Deus. Parece que é uma constância a gente ter que exortar a respeito disso. Exatamente, esse é o contexto geral, porque fomos eleitos por Deus, salvos desde a eternidade, para não fazermos mais parte dessa vida, para viver não mais de acordo com um sistema mundano de oposição a Deus, mas como filhos de Deus, como verdadeiros filhos de Deus, que amam a Deus de todo o coração e que desejam ardentemente pela palavra de Deus, palavra essa por meio da qual nós fomos regenerados. É importante isso. Tem um autor, um expositor, que ele diz assim, abre aspas, quando os cristãos fizerem isso, eles entenderão que receberam o que o mundo rejeitou. E o que eles, os cristãos, rejeitaram é o que o mundo recebeu. É o contraste. O que nós recebemos, o mundo rejeita. E o que nós rejeitamos é o que o mundo recebe. Não pode haver um acordo de paz. Não pode haver um acordo de paz. Tudo que nós amamos é rejeitado pelo mundo. Quando eu digo mundo, o sistema pecaminoso antagônico a Deus. E isso é o ponto de Pedro aqui nessa manhã.
Então vamos para o primeiro ponto aqui, veja aí no verso 1, Pedro exortando seus leitores a despojarem-se do pecado. Você percebe aí no verso 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. O portanto que Pedro utiliza aqui é o link que ele utiliza para ligar os versos 1 e 2 aos versos finais do capítulo 1. Ou seja, ele diz, verso 23, porque vocês foram regenerados, no capítulo 1, regenerados pela palavra de Deus que vive eternamente. Então, portanto, uma vez que vocês foram regenerados e pela palavra de Deus que é permanente, portanto, despojem-se. Ele vai dizer, despojai-vos do antigo estilo de vida pecaminoso e mundano. Vocês não podem mais viver como viviam outrora. Não podem. Mas vocês devem apresentar frutos de uma nova vida, de um novo comportamento pessoal. E Pedro aqui nesse verso, ele vai descrever de que forma os cristãos deveriam se comportar então. Do que eles deveriam se despojar. Ele lista 5 pecados aqui, dos quais os cristãos deveriam se despojar. Vejam aí, os 5. Primeiro, esse termo, é bom nós compreender esse termo aqui. Esse despojar-se, esse verbo grego aqui, despojar-se, refere-se ao gesto de despir-se. É como você tirar a roupa, despir-se. Isso era comum no Antigo Oriente, até mesmo aquelas roupas longas e compridas, e que eles pegavam, porque eram longas de fato, havia um cinto, eles colocavam no cinto para que não fosse atrapalho também, que não fosse motivo de tropeço para as pernas e agir rapidamente. Então esse ato de despir-se, de remover esse traje, é nesse sentido despojai-vos. Então a própria NAA, a Nova Almeida Atualizada, já traduz como abandonem. Ou a NVI, ela traduz como livrem-se. Livrem-se disso, abandonem a isso. Que é o que Paulo utiliza em Efésios capítulo 4. Vos despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Vocês têm que se revestir como novas criaturas, porque vocês foram criados, gerados novamente por Deus. E vocês têm que se despir desse velho homem, desse velho estilo de vida antigo. Do que eles deveriam se despojar? Primeiro, de toda maldade. Maldade é a malícia. Aqui a palavra malícia, a má fé. Literalmente, malícia, má fé, no sentido de maldade de ações e sentimentos. Essa maldade aqui envolve tanto o desejo do mal e ver a dor de alguém, quanto fazer e causar o sofrimento a alguém. Pedro está tratando com cristãos, lembrem disso. Vocês não podem desejar o mal e muito menos fazer o mal, ver alguém sentir dor propositadamente. Despojem-se disso. Segundo, despojando-vos de todo dolo. A palavra dolo aqui é para engano. De todo engano, que age com dolo, assume a aparência de verdade, na verdade, para enganar. É uma máscara de verdade, mas o propósito é enganar. Ele age deliberadamente com artimanhas para enganar alguém. Veja a mesma palavra no verso 22 aí, do mesmo capítulo, que Pedro utiliza. Ele fala de Cristo, o qual Jesus não conheceu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Não se achou engano na boca de Cristo. Capítulo 3, verso 10 também. Veja aí, Pedro diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quer guardar a sua vida? Evite o engano dos seus lábios, que saia engano. Terceiro, eles deveriam se despojar de hipocrisias. Hipocrisia nós sabemos muito bem o que é. É fingir ser o que não é. Isso é um hipócrita. Toda atitude externa, mas que, na verdade, ela esconde as verdadeiras e más intenções por trás de uma máscara. Isso é uma hipocrisia. Quando Jesus ele combate os fariseus dos seus dias e os mestres da lei, ele diz, hipócritas, Mateus capítulo 15, verso 7, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo,
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você tem uma máscara externa, mas você esconde as verdadeiras intenções. Você lê o capítulo 23 de Mateus, tem 8 ais. Ai dos hipócritas, escribas e fariseus. Ai dos hipócritas, Jesus vai dizendo. Um deles é, vocês são sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Belos por fora, eram pintadinhos por fora, sepulcros. Mas por dentro, ele diz, está cheio de imundícia e de ossos de mortos. De ossos de mortos. E Pedro diz, vocês precisam se despir, remover esses trajes das hipocrisias. É isso que o cristão tem que fazer. Quarto, das invejas. Ele diz aí, de hipocrisias e invejas. Essa palavra expressa um sentido de ciúme. Nós sabemos o que é isso, né? Quando que alguém tem por alguma coisa, por outra pessoa, ou por alguma coisa que essa pessoa tem mais do que ele. É uma inveja. É invejar alguém. Você desejar ter aquilo que a pessoa tem. Mas vai muito mais do que isso a inveja. É um sentimento de má fé. Porque a inveja ela acaba expressando um desejo de possuir o que o outro tem. Eu desejo possuir aquilo que a outra pessoa tem. Isso está ligado à cobiça, né? A inveja está muito ligada à cobiça. E por último, em quinto lugar, o quinto pecado que eles deveriam se despojar é de toda sorte de maledicências. Maledicências são palavras que são ditas para denegrir. Palavras que são ditas para destruir a reputação de alguém. Isso é uma maledicência. Nós falamos hoje da calúnia e da difamação, que é crime, mas não é só um crime civil, mas é um crime espiritual, é pecado, é a língua que está sempre afiada para ser usada contra outrem. Percebam então aqui o que Pedro está dizendo, 3 considerações importantes para que nós compreendamos essa primeira parte. Primeira delas, Pedro utiliza 3 vezes o termo toda. Ele fala aqui, em 3 termos aqui. Toda maldade, se despojem de todo engano e de toda maledicência. Ou seja, ele é abrangente. Quando ele fala toda, é todo tipo de maldade, todo tipo de engano e todo tipo de palavras para denegrir alguém, para caluniar, para falar mal de alguém. Ele faz isso porque ele quer eliminar possibilidade de exceções. Não há exceções para Pedro. Vocês têm que se despir disso, uma vez que vocês foram regenerados pela palavra que é permanente e que vive eternamente. Ele diz no verso 23, ora, verso 25 do capítulo 1, essa é a palavra que foi evangelizada a vocês. Segunda exortação, hipocrisia e inveja, no texto grego aparecem no plural também. Hipocrisias, invejas, Pedro quer também expressar a sua abrangência. Todo tipo de hipocrisias e de invejas. Terceira consideração é a provação que aqueles cristãos estavam enfrentando. A gente pergunta por que Pedro inicia o capítulo 2 pedindo para que a igreja venha se despir desse antigo estilo de vida. Porque são as situações da vida, nós sabemos disso também, meus irmãos. São as situações difíceis, perseguições, intempéries, circunstâncias difíceis, são elas que nos impulsionam e tentam o ser humano a agir, sentir e falar o que não convém. O que é que nos pressiona a fazer o que não devemos fazer? O que é que pressiona o cristão a pecar? O que é que pressiona o cristão a abandonar o caminho de santidade, a vontade de Deus e se voltar para o pecado? Maioria das vezes são as perseguições, são as provações, são as circunstâncias difíceis. É ali que a gente fala o que não deve, pensa o que não deve, age de acordo com o que não deve, reagimos de uma maneira que não convém,
nos portamos de uma maneira que não convém. Então Pedro, exatamente para combater isso, ele diz: vocês têm que se despojar, uma vez que vocês já foram regenerados pela palavra de Deus. Somos tentados ao pecado quando estamos sob pressão e situações desafiadoras. Por isso Pedro exorta: uma vez que vocês foram regenerados, portanto, vocês devem se despir, abandonar essa roupagem que corresponde à antiga vida de vocês. Essa lista de 5 pecados. Segundo ponto aqui, veja aí nos versos 2 e 3, Pedro os exorta então, o que eles devem desejar então? Vocês devem se despir disso e devem desejar o quê? Ele vai dizer aqui. E este é o imperativo do texto, tá? Talvez nós deveríamos começar de maneira inversa. Eu quis seguir a leitura natural do texto, mas o imperativo é o verso 2, da frase aqui, é o imperativo. Desejem ardentemente a palavra de Deus, por meio da qual vem o crescimento espiritual. Isso é o que eles deveriam desejar. Então vejam aí. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Como eu disse, é a ordem central, o imperativo da passagem aqui. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual. Por isso que o portanto do verso 1 aqui, é esse portanto que Pedro utiliza como link para ligar esse verso 2, que é central aqui, aos versos finais do capítulo 1. Então, mais uma vez que vocês foram regenerados pela palavra de Deus, que é permanente, portanto, desejem ardentemente esta palavra, porque é por meio dela que vocês foram regenerados e é por meio dela que vocês vão crescer espiritualmente. É por meio dessa palavra aqui. Essa analogia que Pedro faz aqui, ela é muito clara, né? E ela bate com o contexto onde Pedro vem tratando da regeneração. O que é regeneração? É um novo nascimento espiritual. Nós nascemos de novo, espiritualmente. Vocês nasceram de novo. Então, da mesma forma que uma criança recém-nascida, que um bebê, ele deseja, ele anseia pelo leite da mãe, que é o alimento dessa criança, é o leite da mãe. E nós sabemos como é que uma criança ela se expressa ansiando o leite. Gritos e choros e desesperos. Enquanto você não dá o leite, ela está desesperada por aquele leite. Então essa é a analogia de Pedro. Assim como uma criança ela anseia pelo leite da mãe, os cristãos, vocês que nasceram de novo, deveriam da mesma forma, com o mesmo anseio, desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Que leite espiritual é esse? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Que nos traz o sustento, como traz o leite, o sustento a um bebê. Portanto, diz Pedro, desejem essa palavra para o sustento espiritual e para o crescimento de vocês. Tá? Há uma certa discussão aqui de intérpretes. Essa figura que Pedro utiliza, ela nos dá a impressão porque parece que ela não faria sentido se Pedro utiliza ela não faria sentido se não fosse o seguinte: dá a impressão que haviam muitos novos convertidos nessas comunidades, nessas 5 províncias romanas da Ásia. Por isso a metáfora. Mas não podemos provar isso, que a grande maioria eram novos convertidos. Não necessariamente. Ele pode estar simplesmente chamando a atenção dos seus leitores para a riqueza da metáfora. Assim como uma criança faz isso, vocês deveriam desejar também ardentemente essa palavra. Mas nos dá a entender que ele usou essa metáfora porque havia, talvez, muitos novos convertidos lá. E vejam a parte B do verso 2 aí, ele diz, desejem ardentemente o leite genuíno, para que por ele, ou seja, por esse leite espiritual, pela palavra de Deus, vos seja dado o crescimento para a salvação. A palavra central aqui é crescimento. O termo central desta oração aqui é crescimento, ou seja, assim como as crianças anseiam pelo leite materno,
e por meio dele elas crescem e por meio dele elas se desenvolvem. Da mesma forma, o resultado de beber, de se alimentar do genuíno leite espiritual, leia-se a palavra de Deus, deve ser o crescimento espiritual dos cristãos. Esse é o resultado de desejar ardentemente a palavra de Deus. É o crescimento espiritual de vocês. Paulo escreveu aos Colossenses isso, capítulo 2, versos 6 e 7. Assim como recebestes ao Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vocês receberam ele, agora vocês andem edificados, arraigados, radificados na fé, crescendo em ações de graças. É muito importante, irmãos, lembrarmos aqui do contexto, da situação em que esses cristãos se encontravam, para conseguirmos mensurar a importância e a relevância dessa ordem de Pedro. Se nós não compreendermos o contexto, nós teremos dificuldade ou de entender, ou simplesmente levaremos como mais uma exortação, se dediquem à palavra. É muito mais do que isso. Como eu disse, entre esses cristãos poderiam haver muitos novos convertidos. E o próprio tempo de expansão do cristianismo, da morte de Cristo até o escrito dessa epístola, passaram-se 30 anos. Então é um tempo consideravelmente curto para a plantação e fundação de igrejas. É um tempo consideravelmente curto. Mas também cristãos com algum tempo de caminhada cristã aqui, já que todos, tanto novos na fé, quanto alguns com algum tempo de caminhada, necessitam diariamente desse leite espiritual da palavra de Deus. Então nós temos que lembrar esse ponto aqui. Parece haver muitos novos convertidos, por isso a importância de Pedro. Vocês precisam desejar esse leite espiritual, porque é isso que vai dar o crescimento para vocês. Vocês querem crescer? Vocês têm que desejar ardentemente esse leite. Não tem outra forma de crescer. Uma criança não cresce, não se desenvolve. Ela perde o sustento. E o fim é a morte. Tentem mensurar a analogia. Segundo, exatamente o contexto de perseguições, sofrimentos e provações por parte dos judeus, seus patrícios que eles estavam enfrentando, e dos pagãos ao redor nas comunidades onde eles se reuniam em virtude da fé. Esse contexto, então, de novos convertidos, de perseguições, eles levam essa exortação de Pedro para o crescimento, para o amadurecimento da fé de vocês, para robustecer a fé de vocês. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite, ou genuíno leite espiritual. Veja a importância de sempre estarmos lembrando que a palavra de Deus é o meio de graça que Deus deu ao seu povo para o crescimento do seu povo, para o fortalecimento do seu povo e para o amadurecimento da fé do seu povo. Deus deixou a sua palavra para vivermos para a sua glória e para termos sustentação suficiente para enfrentarmos e passarmos pelos sofrimentos desse mundo e continuarmos com sustentação no coração. É o meio de Deus. A palavra de Deus é o alimento espiritual suficiente e o cristão deve considerar isso. A suficiência da Escritura. A suficiência da palavra de Deus na sua vida. Por isso os reformadores diziam, sola Escritura. Tudo o que nós precisamos para a vida, para a fé e para a piedade, Deus nos deu. Tudo o que nós precisamos e tudo o que Deus tinha para dizer, Ele já disse na Escritura. Entenda o que nós dizemos com isso. Deus não precisa falar mais a parte da Escritura. Deus não precisa. Tudo o que Ele tinha para nos dizer está na Escritura. Está na palavra de Deus. Está na sua revelação para viver nesse mundo. Para que nós possamos viver nesse mundo. Muitos cristãos sofrem por não desejá-la. Muitos cristãos não crescem por não desejá-la.
desejam outras coisas nesse mundo, os atrativos desse mundo, mas o que deveriam desejar ardentemente não desejam. E aí padecem, sofrem, não crescem e são meninos eternos, crianças eternas. Há 4 considerações interessantes que observamos nesse texto aqui, para nós pegar o sentido. Primeiro, o verbo desejai aqui, no verso 2, desejai ardentemente, esse verbo não significa apenas querer algo, do tipo assim, eu quero a palavra, não é somente isso não, mas ele tem um sentido de ansiar intensamente pela posse de algo. É um anseio intenso, é um anseio grande, é aquele anseio com todo o nosso ser. Eu anseio de todo o meu ser. Esse é o significado do verbo desejai. E agora você entende, deseje ardentemente, anseie com todo o seu ser esse leite genuíno da palavra de Deus. E o alvo desse anseio, intensamente pela palavra e suas verdades eternas, exatamente, não é somente para aprendê-la, porque às vezes o cristão pensa isso. Não é somente para aprendê-la, mas para crescer, para amadurecer, para robustecer a sua fé e para viver para a glória de Deus nesse mundo. Por isso a intensidade, ela tem que ser com todo o meu ser. Não pode ser rasa, tem que ser como um bebê anseia pelo leite materno. Queridos irmãos, essa é a sequência lógica daquele que foi regenerado. Se ele foi nascido de novo, se ele foi gerado de novo, ele não pode viver sem esse alimento, sem desejar intensamente esse alimento, porque é ali, e é somente ali onde ele poderá conhecer genuinamente o Deus que o regenerou. Não há outra possibilidade. Você não pode conhecer a Deus de outra maneira, a não ser pela revelação especial que Ele fez de si mesmo na sua palavra. E o regenerado quer conhecer o seu Senhor. O regenerado quer conhecer o seu Senhor. Segunda consideração, observem, é a relação de 2 palavras. Vejam aí, no verso 1 e no verso 2. Ele usa no verso 1 aqui que eles deveriam se despojar de todo dolo. De todo dolo. Pedro exorta os cristãos, despojem-se de toda maldade e de todo dolo. A palavra grega aqui, ele usa toda maldade e todo dolo. E kaidolon. A palavra grega é kaidolon. E, que é uma conjunção, dolon. E, ao invés disso, no verso 2, eles deveriam desejar ardente, então, o adolon. O leite genuíno, adolon. Vocês têm que se despir do dolon, de todo o engano. E vocês têm que desejar o adolon, o leite genuíno. Há essa relação entre os versos, né? De dolon e adolon, na verdade, né? O que é enganoso, você rejeita. O que é verdadeiro, o que é genuíno, isso você deve almejar, você deve intensamente desejar, porque é puro. A palavra de Deus é pura. Terceira consideração, você percebe que Pedro qualifica a palavra leite aqui com os adjetivos genuíno, que é puro, que é verdadeiro, e espiritual. A palavra de Deus é genuína e é espiritual. Ele fala isso exatamente para mostrar que esse alimento que eles devem desejar é um alimento puro. É um alimento espiritual. Ele alimenta a alma de vocês, a vida, a fé de vocês. E a quarta consideração aqui, para concluir, é a construção do texto, para que a gente compreenda então, dos versos 1 e 2. Ele deve ser lido assim. O que Pedro está mostrando aqui? Vocês foram regenerados pela palavra de Deus, que é permanente. Portanto, o imperativo, desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, para que por meio dela vocês possam crescer. De que maneira eu faço isso? Despojando-nos de todo o traje de maldade, do traje de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, coisas essas que são atrapalho na vida de vocês, desejando a palavra de Deus para o crescimento espiritual
na salvação de vocês. Essa é a construção da frase. Agora fica claro, como é que eu desejo ardentemente essa palavra, eu preciso me despir de algumas coisas e desejá-la intensamente para o nosso crescimento. Ele diz aí, até para a vossa salvação, a pergunta é até quando nós vivemos assim? O cristão precisa viver até o estágio final da salvação, da redenção, que iniciou na regeneração, mas que tem o seu último estágio na consumação. As 4 palavrinhas que resumem o protestantismo, a história da redenção: criação, queda, redenção e consumação. Nós estamos no período da redenção. Nós aguardamos a consumação, o último estágio. Até lá, é só por meio da palavra, do leite genuíno, que vocês crescerão, preservarão a vida de vocês em santidade até o último dia. E Pedro encerra no verso 3, vejam aí o que Pedro diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu acho que essa tradução não ajudou a compreender o texto, apesar de que algumas outras ainda traduzem esse se é, que vocês têm a experiência de que o Senhor é bondoso. A construção gramatical aqui no original, no grego original, pressupõe que isso seja verdade e não uma possibilidade ou uma dúvida. A NVI já traduz assim: agora que vocês provaram que o Senhor é bondoso. Então, a construção é essa, que é o que eu entendo ser a melhor opção aqui. Então a frase fica assim: desejem ardentemente o leite espiritual genuíno, agora que, ou já que vocês já provaram que o Senhor é bondoso, que o Senhor é gracioso. Porque é o contexto, né? É o contexto, eles haviam sido regenerados. Então, agora que vocês desejem ardentemente esse leite espiritual, agora que vocês já tiveram a experiência de que o Senhor é gracioso para com vocês, agora que vocês experimentaram isso, a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus que alcançou vocês, desejem intensamente a palavra de Deus, assim como um bebê que anseia intensamente pelo leite da sua mãe. O que nós podemos aprender, meus irmãos, de tudo isso aqui, que nós estamos meditando? Essa passagem nos mostra a importância que tem a palavra de Deus para o povo de Deus. Nós não podemos parar de dizer isso. E particularmente para nós reformados, que temos uma tradição longa de sola escritura, somente a escritura como única regra de fé e prática. A palavra de Deus é central na vida do povo de Deus. A palavra de Deus deve ser suficiente, autoritativa, inerrante, verdadeira em tudo que afirma, infalível. Ela é central na nossa vida, ela é central no nosso culto. Tudo aponta para Deus, para Cristo, por isso o nosso culto é teocêntrico, é cristocêntrico e tem como centro a palavra de Deus. Segundo, ela nos mostra a necessidade que o povo de Deus tem de ansiar intensamente, ardentemente por esta palavra, para o seu crescimento espiritual e para a sua santificação. Você não pode crescer sem a palavra e você não irá se santificar sem a palavra. Você precisa orar, mas precisa da palavra. É o meio de Deus. E essa passagem nos mostra também que por termos sido regenerados por essa palavra, precisamos nos despojar de todo tipo de pecado que nos assedia. Nossa maior motivação é essa. Se alguém perguntar, por que eu devo fazer isso? É porque você já foi regenerado, já foi regenerada. Deus já lhe alcançou. Então, se despoje do pecado que lhe assedia. Eu queria fazer algumas aplicações depois dessa conclusão aqui. Nós já vimos isso, mas é sempre bom repetir. Primeiro, Deus lhe predestinou para a santificação. Tem muita gente enganada. A predestinação é para a santificação. Efésios 1, fomos eleitos por Deus desde a eternidade para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. E em amor Ele nos predestinou para isso.
Portanto, despoje-se do pecado. Despoje-se das hipocrisias, do engano, da maledicência, da maldade, das invejas. Guarde os seus olhos, guarde a sua mente, guarde o seu coração, guarde a sua língua, guarde tudo que desagrada a Deus. Se despoje disso. A predestinação é para a santificação. Segundo, usando a metáfora de Pedro, para que a gente compreenda melhor aqui. Se uma mãe, ela não alimentar o seu bebê com o leite materno, ele não terá sustento, ele irá padecer e ele corre risco de vida. Não é verdade isso? Eu sei porque além de um de quase 5 anos, eu tenho um agora de 60 dias, uma de 60 dias. E eu sei como é que ela pede leite da mãe. Do tipo às 3, 4 da manhã, os gritos, né? Vocês não ouvem por aqui na casa de vocês, não? Dá para ouvir, não? É. Se não der o leite, ela morre. Se você não desejar intensamente o alimento genuíno da palavra, sua vida não terá sustentação suficiente. Você irá padecer. Você não irá crescer e ficará doente espiritualmente, até que você se volte para ela. Não adianta, esse é o meio de Deus. Por isso, muitos cristãos vivem fracos, sem rumo, estão sem sustento e sem alimento espiritual. Quer outro exemplo? Veja o evangelicalismo brasileiro. Vejam os abusos. Vejam os cultos. Tem tudo, menos a palavra. 1 hora de música, 10 minutos de palavra. E às vezes, testemunho. O que é que falta? A palavra de Deus. Terceiro, na esteira. Uma criança e um adulto precisam se alimentar desta palavra diariamente. E várias vezes ao dia. O alimento precisa ser diário. Não é assim com uma criança recém-nascida? Dê uma vez só de alimento para ela. Seguindo a analogia, é diariamente. E espiritualmente eu e vocês. Meus irmãos, o crescimento vem com o tempo. O crescimento vem com o tempo. Por isso você precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus para crescer e para se desenvolver. O problema é que nós nos alimentamos de diversas outras coisas, não é verdade? E aquilo que é central, aquilo que nos trouxe vida e nos regenerou, nós abandonamos. Fique 2 dias sem alimento para você ver. Fique 2 dias sem se alimentar fisicamente. Vê como é que fica a sua saúde. Então, ame a palavra. Ame a palavra de Deus. Deseje ela intensamente. Quarto, a causa de muitos desastres em diversas áreas das nossas vidas é a imaturidade. A causa dos desastres em muitos casamentos é a imaturidade. A causa de desastres em muitas outras áreas que nós poderíamos citar aqui, você já me entendeu, é a imaturidade ou falta de maturidade. Portanto, deseje crescer, amadureça. Amadureça. Às vezes, nós temos que nos abster de algumas coisas que não precisaríamos, mas temos que fazer pela consciência fraca de alguns cristãos que teimam em não amadurecer. Teimam em não amadurecer. E por amor nós temos que nos abster. Precisamos estar expostos ao que nos faz crescer. Então, algumas coisas aqui para nos ajudar na prática, já que são aplicações. Ame aprender. Ame aprender. Ame o conhecimento. Invista nisso, no seu conhecimento. Você precisa estar exposto à exposição bíblica. A exposição do leite genuíno, puro, não misturado. Paulo vai falar numa das suas cartas. O leite misturado é quando você
Os comerciantes da época misturavam leite com água. Aí era aquele leite misturado. Não, não. É o leite genuíno, puro da Escritura. Você precisa estar exposto a isso. Por isso aproveite as oportunidades. Participe da EBD, Escola Bíblica Dominical, para o seu crescimento. Ouça boas músicas, hinos, cânticos espirituais. Leia bons livros. Faça devocionais diários. Assista a bons sermões de pastores confiáveis, reformados. Participe de congressos bíblicos, históricos, que trazem alimento. Bons cursos que temos. Nós temos à disposição, a nossa igreja oferece isso. Não vá a comunidades cristãs, e aqui eu sei que eu não aplico a presbiterianos, porque o presbiteriano não faz isso. Mas talvez tenha alguém me assistindo pela internet aqui, é importante eu dizer isso. Não vá à comunidade cristã onde não há ensino bíblico sistemático. Não frequente. Não vá. Não tem ensino bíblico na semana, não tem escola bíblica dominical. Você conhece a teologia da igreja pelas ênfases dela, pelo culto, pelas programações. Não perca o seu tempo e não vá onde não há estudo bíblico sistemático ou escola EBD, escola bíblica. Não perca tempo. Você precisa do genuíno leite espiritual para o seu crescimento. Hoje temos muitos recursos para crescermos em Cristo. O meu ponto é esse. Se você e eu não crescermos, é porque de fato não queremos ou não estamos dispostos. Porque recursos nós temos. E eu queria encerrar aqui, último ponto. Porque não dá para fugir muito, não dá para fugir do central, aqui do cerne que eu queria mostrar. Lembremos que as exortações e aplicações de Pedro são implicações que têm como base fundamental a graciosa salvação que nos foi concedida na eternidade e executada por Cristo no tempo e na história, aplicada a nós pelo Espírito Santo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que nos motiva, é isso que nos impulsiona, essa graciosa salvação que nos foi concedida. Por isso desejamos ardentemente a Deus, a palavra de Deus e o crescimento genuíno que vem por meio dela. Talvez você esteja sofrendo, a ponto de não ter forças para viver essa exortação prática dessa manhã aqui. Cristo pode lhe dar forças. Cristo pode lhe dar forças. É Ele quem opera. É Ele quem opera por meio do seu Espírito Santo. Nós só podemos viver isso por meio de Cristo, através de Cristo e pela força que vem de Cristo. Tudo vem dele e tudo é para Ele. Peçamos a Ele essa força para desejarmos viver para a glória dEle nesse mundo. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Ficamos em pé, queridos.